Olá, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje estou gravando esse vídeo aqui no Dia do Amigo, 20 de julho de 2025. Né? E como presente para os meus amigos e aqueles que convivem comigo, eu estou trazendo um tema sobre o suicídio, um tema que nós precisamos falar. Lembrando que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, que se dedicam integralmente aos temas ligados à espiritualidade superior, à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Tá bem? Então nós resolvemos trazer esse tema hoje aqui porque nós temos visto dados alarmantes das estatísticas que têm surgido de suicídios, principalmente entre jovens e adolescentes, certo? Então, sem mais delongas, aí vamos ao vídeo, lembrando que aqueles que gostarem, compartilhem, deixem o seu like e se inscrevam no canal para receberem mais conteúdos similares a esses que nós estamos apresentando, tá bom? Aqui está aparecendo o lembrete para vocês aí da inscrição, do like e tudo mais, tá bom? Mas vamos ao que interessa aqui. Então nós precisamos falar do suicídio, tá certo? Por quê? Então nós temos aqui um conjunto de conteúdos que a gente vai trazer rapidamente para vocês, tá certo? Primeiro, o crescimento do suicídio no Brasil e no mundo, as suas principais causas, como nós podemos ajudar, a importância de entender que a vida continua, já vou falar sobre isso mais à frente, mensagens de apoio do mundo espiritual e algumas conclusões. Tá? Então vamos conhecer algumas estatísticas aí para apresentar a vocês alguns dados do mundo. Por exemplo, esses aqui são dados da Organização Mundial da Saúde. Em 2024, 727 mil pessoas morreram por suicídio. E a taxa mundial padronizada por idade era de 9 para cada 100 mil habitantes. Então, mais de meio milhão de pessoas, quase 1 milhão de pessoas em 2024. 56% desses suicídios aconteceram com 50 anos. Entre os jovens de 15 a 29 anos, foi a terceira causa mundial de mortes. Vocês terem uma ideia, junto com outras doenças, câncer, acidentes, a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, certo? E no mundo, assim como no Brasil, as taxas entre os homens é bem mais alta, é mais que o dobro do que a das mulheres, em alguns países até o triplo, né? Qual que é a situação no Brasil? A situação do Brasil não é menos pior. Aqui dados também do Sistema de Informação do Ministério de Saúde, de mortalidade do Sistema do Ministério de Saúde. Alguns dados alarmantes também. De 2011 a 2019, período aí de quase uma década, 102 mil pessoas no Brasil se suicidaram. Né? A taxa vem subindo, por 100 mil habitantes, de 5 para 6,41. Em 2019, esse número chegou, só em 2019, 13.523 óbitos. Como nós falamos, a taxa entre os homens é mais que o dobro do que as mulheres. E olha esses números alarmantes aqui. Menor de 15 anos, de 2010 a 2019, a taxa subiu 113%. 113%. De 15 a 19 anos, que é a faixa da adolescência, subiu 81%. Mais de 1.000 jovens tiraram a vida. E como diz o Ministério da Saúde, esses números aqui são subestimados, porque nem sempre os casos de suicídio são registrados. Às vezes são registrados como acidentes, e com droga ou com álcool, etc. Então não é esse número aqui, é um número assim por baixo, mínimo, Entre adultos, que é de 20 a 59 anos, continua sendo 65, 70% das tentativas de suicídio. Tem uma prevalência nessa faixa aí, dados de 2018. E por incrível que pareça, gente, acima de 60 anos, 17 a 18% dos suicídios acontecem nessa faixa.
Pessoas já na fase da idade madura, né, posterior aos 60 anos, cometem suicídio também, né? Só em 2019 foram 2.395 casos notificados. Então é um número muito grande, né? Muito grande, preocupante mesmo, e deixa a gente assim de cabelo em pé, né? Preocupado com o assunto. Um dos motivos que eu gravei esse vídeo aqui é esse, né? Então vamos entender aqui agora, vamos entender um pouquinho de onde vem isso aí. Olha, no mundo, 280 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão. Quase 4% da população global. De novo, dados da OMS de 2019. E um estudo do Global Bureau of Diseases, né, de 2021, indica que 14% dos adultos acima de 60 anos convivem com transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade. É a doença do século, gente. É a doença do século. Pessoas afetadas pela depressão e pela ansiedade. Mas a pergunta é, por quê? Né? Então, vamos entender por quê. Então, quais são as principais causas que são relatadas nos estudos científicos e nos especialistas que estudam esse assunto? O primeiro deles, e vem na frente, por isso eu mostrei aquele dado anteriormente, são os transtornos mentais. A depressão tem sido apontada como uma principal causa dos suicídios, né? Depois, os transtornos por uso de substâncias, drogas principalmente, né? Álcool e drogas, que levam muitas vezes a pessoa ao desespero e ao suicídio. Experiências de vida estressantes são gatilhos frequentes, tais como perda de uma pessoa querida, de um ente querido, uma ruína financeira, desemprego prolongado, término de relacionamentos afetivos, amorosos, violência doméstica ou abuso sexual de todas as formas possíveis, intimidação na escola, no trabalho, na sociedade de maneira geral, bullying, exclusão social, pessoas que são excluídas da sociedade por questão de raça, de gênero, né, de qualquer tipo. Isolamento social é muito perigoso, gente. Isolamento social, a pessoa ficar, principalmente idosos, ficar vivendo de forma isolada, né? Então nós vamos trazer algumas sugestões aqui para vocês. E também doenças físicas, crônicas ou incapacitantes que levam a pessoa a simplesmente achar que a vida acabou e então eu posso tirar a minha vida por conta de uma doença física. Em vez de combater, de buscar tratamento, de ter uma autoestima elevada e eventualmente se curar às vezes, né? Ou conseguir um modo de vida um pouco razoável que consiga sobreviver, mas dá valor à sua vida, né? Então a gente resume tudo isso aí a um conceito único, chamado falta de propósito na vida. A falta de propósito na vida é a que busca a evasão da família, da escola, o apoio das drogas e do álcool como substituto da afetividade familiar ou da amizade, né? Então, essa falta de propósito é a causa principal, na verdade, que está a causa raiz dessa situação do suicídio no Brasil e no mundo, né? Então, a pergunta é, como nós podemos ajudar? Então, vamos lá. Algumas sugestões aqui que são trazidas, não por mim, obviamente, né? Eu estudei um pouquinho esse assunto aqui antes de trazer para vocês. Entre jovens e adolescentes, né, é fundamental o apoio da família, certo? Para tentar identificar o problema da ansiedade, da depressão, da angústia o quanto antes possível. E acompanhar e conhecer essas ansiedades do jovem e procurar ajuda especializada, procurar ajuda sim, né? Nós não podemos ter vergonha de pedir ajuda, né? Seja para amigos, seja para profissionais, médicos, terapeutas, seja com apoio de algum núcleo social ou religioso, seja qual for a natureza religiosa daquela criatura, né? Mas nós temos que estar atento aos jovens. E aqui não está escrito, né? Mas as redes sociais e principalmente
o acesso quase que indiscriminado, assim, com as redes sociais, as crianças aí mergulhadas nesse mundo das redes sociais, TikTok e tudo isso, tem causado também um distanciamento da criatura às atividades reais do mundo, né? Em vez de jogar bola, jogar futebol, né? A tecnologia é importante, é útil, mas tem que saber dosar, né? Entre adultos, né? É como eu falei antes, a pessoa não tem que ter vergonha de pedir ajuda quando quadros de ansiedade ou depressão, né? Ajuda pode vir da família, pode vir dos amigos, pode vir de profissionais, psiquiatras, psicólogos da área médica, terapeutas, porque a gente precisa pedir ajuda, né? Uma doença mental não é diferente de qualquer outra doença no campo orgânico, né? Se nós temos uma gripe, um resfriado, uma doença, a gente procura o médico, né? Estamos com dor de cabeça. Por que doença mental tem esse estigma? Não deveria. Nós temos que fazer, sim, tratamentos terapêuticos. Entre os idosos, nós falamos aqui, evitar o isolamento prolongado, né? Seja em casas de tratamento de saúde, seja em lar de velho, seja na própria casa, né? E no caso de doenças crônicas, esse problema ele se agrava. O idoso que não tem digamos, o que nós falamos agora, um propósito claro de que a vida continua, né? De que é um bem incalculável que Deus nos deu, né? Às vezes procura a fuga, achando que essa saída é solucionar o problema, que vai acabar com a vida, porque tem uma doença crônica, ou porque está num lar de velhos, afastado. Então, nós temos que procurar estar perto dos nossos pais, familiares, amigos que estão, às vezes, à distância de nós, né? Buscar qualquer possibilidade de contato, né? Assim, para acompanhar e saber o que está acontecendo na vida deles, né? Mas em todos esses casos, né, é muito importante o quê? É ressignificar a vida, é dar um propósito para a vida. Aconteceu alguma coisa grande, vamos buscar um propósito, uma coisa grave, vamos buscar um propósito dessas que nós acabamos de falar, buscar um propósito, né? A vida continua, né? Valorizar os dons da vida, né, que Deus nos deu, sejam quais forem as circunstâncias, menos felizes ou mais felizes ou bem difíceis, nós temos que valorizar a vida, gente. É um dom importante que Deus nos deu. Por isso eu trago aqui em apoio, em suporte a todas as demais sugestões, um remédio fundamental, é um antídoto praticamente, que é a doutrina espírita. Ela é fundamental e vocês vão entender por quê, né? Então, a doutrina espírita, por que ela é um antídoto poderoso ao suicídio? Vamos entender. Porque ela nos ensina, né, nos dá uma certeza de que a morte não existe e que a vida continua. Então, não adianta a gente tirar a vida do corpo material, o espírito vai continuar vivo. E vivo em condições, às vezes, muito mais difíceis, se ela foi pelo caminho da fuga, do suicídio, né? Então, entender que nós nascemos, morremos e renascemos muitas e muitas vezes, né? Que é o entendimento da reencarnação. Então não adianta se matar, pois somente vai matar o corpo físico, como nós falamos, né? O espírito vai continuar vivo, mais vivo do que nunca. E a pessoa vai descobrir isso no primeiro minuto após o suicídio, né? Então, é uma falácia falar que a morte é um descanso, né? Não é um descanso. E quando é provocada pelo suicídio, é ainda pior, né? Porque essa fuga apenas adia e complica os processos necessários de aprendizado. Por que nós estamos aqui na Terra? Para aprender. A Terra é uma escola. Então, tem dificuldades? É lógico que tem. Ninguém é inocente de dizer que não. Existem milhares de tipos de dificuldades, mas nós escolhemos essas dificuldades, gente. A doutrina espírita nos ensina assim, né? Então, além disso, ela nos mostra, através de
comunicações que são trazidas pelos amigos espirituais, que o suicídio provoca grande sofrimento lá no mundo espiritual. Dá o arrependimento, dá uma dor física que aparentemente continua porque você destruiu partes importantes do seu corpo espiritual, chamado perispírito, né? Então, há necessidade de um apoio, de um auxílio espiritual muito grande. Nós aqui, muitas vezes, encarnados, podemos fazer preces, orar por essas criaturas, mas o trabalho começa a ser feito lá no mundo espiritual. Então, a reencarnação é um reequilíbrio, né, gente? Muitas vezes, após o suicídio, é claro, vocês vão me perguntar, bom, mas então tem a reencarnação, o espírito pode reencarnar? Pode reencarnar, mas ele vai buscar primeiro se equilibrar lá no mundo espiritual, né? Pedir uma nova encarnação, e seguramente essa nova reencarnação vai ser mais difícil, em condições muito difíceis. Certo? Tem algumas mensagens mais à frente aí que o Emmanuel nos fala sobre isso, né? Então, esse é o conceito principal, né, gente? É o conceito principal. Então, aqui, voltando, o que diz a doutrina espírita pra gente, né? Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele nos deu alguns insights importantes, né? O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Um conceito. Tem uma pergunta, 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta, não. Resposta dos espíritos superiores, não. Só a Deus assiste esse direito. Outra, matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor. Terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida, para concluir aquilo que ele estava fazendo, né? Então, e retarda a nossa evolução espiritual, gente. Retarda muito, muito. Séculos muitas vezes, né? Então, esses conceitos, não sou eu que estou trazendo aqui, eles estão expressos devidamente em obras como O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, reforçando que o suicídio não é uma saída, não é uma solução e traz graves consequências para o espírito, tá certo? Então, continuando aqui, a gente vê o seguinte, que algumas mensagens do mundo espiritual trazidas pelo Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que nos explicam claramente o que nós precisamos entender. Eu vou ler uma delas aqui junto com vocês, né, para reforçar alguns conceitos aqui que talvez tenham fugido da minha fala, tentando ser rápido, objetivo aqui. Então, essa mensagem chama-se Aos Quase Suicidas. Ele começa assim: sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temestes e que chegou por fim à maneira de tempestade, arrasando-te as forças. Ele está reconhecendo as dores que existem na humanidade. São elas, essas agonias indizíveis, para as quais os dicionários humanos não te forneçam palavras adequadas à necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte, antes do momento que a morte apareça a cada criatura terrestre, à feição do anjo libertador. Ainda assim, compreendendo-te, falando para o nosso coração, gente, olha, ainda assim compreendendo-te os ápices de angústia, em nome de todos aqueles que te amam, aquém das fronteiras de cinza, dos quais te despedistes na grande separação, rogamos-te paciência e coragem. Ergue-te acima dos escombros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se amarguras te azedaram os sonhos, espera pelo tempo, olha aí, espera pelo tempo,
cujos filtros não funcionam debalde, não funcionam à toa. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Se dificuldades repontaram na estrada, estuda com elas a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança. Se provações surgiram, atribulando-te as horas, enumera as lições que se te façam portadoras em teu benefício. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. E se alguém te deixou, a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, o amor de Deus, né? Na certeza de que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Tá certo? Nunca esmoreças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder a pior rendição de todas, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. É Ele, Deus, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão para o esplendor solar. Te arrebatará também, igualmente, a qualquer tribulação, a fim de que sobrepaires, além de todos os fracassos, de todas as crises, de modo a que brilhes e avances para a frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando em plenitude da vida imperecível. Emmanuel Chico Xavier, essa mensagem está no livro Mais Perto, se alguém quiser procurar aí para conhecer. Então, quais as conclusões dessa nossa breve participação aqui? Gente, em síntese, o Espiritismo, né, através da codificação de Allan Kardec, das mensagens de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros, né, através da psicografia do Chico, nos ensina que o suicídio provoca grande sofrimento no mundo espiritual, arrependimento, dor física, dor moral, desajuste do corpo espiritual e necessidade de auxílio espiritual. Não é um descanso. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Quando alguém morre, fala descansou. Nem sempre é assim, né? Depende de como foi a sua vida. Depende de como que ele encarou a vida. Se ele soube amar o semelhante, se ele soube fazer da sua vida um propósito edificante, né? Depende, a resposta é depende de cada um, né? Mas a fuga apenas através do suicídio adia e complica os processos necessários à nossa própria evolução, né? A reencarnação é uma bênção que Deus nos proporciona, pois podemos iniciar uma nova jornada esquecendo temporariamente o nosso passado muitas vezes culposo. Então nós pedimos novas oportunidades para nos redimirmos perante a Deus, né? O melhor meio de nós nos premunirmos ou de prevenirmos na Terra contra o suicídio, será sempre o de conservarmos, né? Nos conservarmos no trabalho que a vida nos confiou, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente. E ajuda, né, gente, pelas preces e caridade, o amparo espiritual para essas almas que infelizmente cometeram esse terrível engano, né? É através da prece, das orações, né, que nós podemos fazer aqui do nosso lado, né? Mas a mensagem principal, a mensagem capital desse vídeo aqui novo para vocês, gente, é que a vida continua. A morte não existe. Não adianta querermos fugir através do suicídio, porque nós não estaremos nos matando. Ao contrário, estaremos piorando a nossa condição espiritual. Piorando, né? Então, a morte não existe. A vida continua. A vida é uma sucessiva experiências reencarnatórias que nós estamos tendo há milhares e milhares de anos. E vamos continuar tendo até quando? Até o nosso aperfeiçoamento, até o estágio de espíritos puros que nós chegaremos um dia,
né? Quando esse aprendizado nosso terminar, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês mais uma mensagem do mundo espiritual, do Emmanuel mesmo, que chama-se Ante o Suicídio, né? Também é muito importante. Ela fala lá, olha no começo, se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado, eu vou ler para vocês, gente. Na hipótese de haver arremessado um projétil contra si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurando extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina, não são órfãos, são ajudados. E eu lembro aqui que o trabalho de amparo aos suicidas lá no mundo espiritual é feito por uma pessoa, por um espírito muito elevado, Maria, mãe de Jesus. Ela comanda uma equipe gigantesca, trabalhadores no mundo espiritual que vão atrás desses espíritos que fugiram da vida através do suicídio, procurando resgatá-los. E o primeiro espírito, isso nos conta Humberto de Campos, e o primeiro espírito que Maria buscou ajudar, quando voltou à pátria espiritual, foi o espírito de Judas Iscariotes, que se suicidou enforcado após a crucificação de Jesus, pelos sentimentos de culpa que ele trazia. De lá para cá, 2000 anos atrás, ela vem com uma equipe muito grande, Maria, Nossa Senhora, como nós chamamos no catolicismo, ela é responsável. Então, orem por ela, se vocês têm algum caso de suicídio na família, né? Ela nos ajuda. Então ele diz assim, que inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível, como acabei de explicar. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação, e na maioria das vezes lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus. Em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Deus não criou só o nosso corpo, criou a nossa alma. Por isso ele está falando isso. Observa que não existem provações sem causa, né? Por isso nós passamos por todas essas dificuldades aqui na vida. E em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações, do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando os fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedoras do que os nossos. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, né? Porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente, principalmente o trabalho no campo do bem, né, gente? E por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, e nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje.
Emmanuel Chico Xavier. A mensagem está no livro Amigo, no capítulo 13. Então nós terminamos aqui, gente, pedindo a Jesus, a Deus, nosso Pai, que ampare a todos nós e que nós possamos entender a importância da vida, dar valor para essa vida tão importante que Deus nos concedeu, né? E seguir à frente, como fala o Emmanuel aqui, trabalhando e servindo e buscando o apoio de Deus e dos amigos espirituais que nos auxiliem, tá bom? Um beijo aí no coração de vocês, fiquem com Deus.